Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou Tony e hoje vamos te contar o que fazer em Ávila. Isto é, Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. E hoje vamos falar de uma cidade maravilhosa no interior da Espanha, Ávila. Fundada segundo algumas teorias pelos romanos, Ávila foi, ao longo dos séculos, visigoda, muçulmana, judaica e cristã. E como resultado de tantas culturas, conta com extenso patrimônio histórico. Esse patrimônio fez que a Unesco a incluísse em 1985 na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade, a cidade como um conjunto. Então, hoje vamos te contar o que fazer em Ávila e os lugares que você não deveria perder. E fique até o final do vídeo, porque vamos tentar responder uma dúvida. Quanto tempo deveríamos ou deveria você dedicar para Ávila? E no primeiro lugar desses monumentos incríveis de Ávila está a sua magnífica muralha, que é tão espetacular que já gravamos um vídeo só para ela aqui no canal. As muralhas rodeiam o centro histórico antigo de Ávila por completo e você vai dar com ela querendo ou não. E você vai querer, porque é uma visão muito, muito bonita. O segundo lugar imperdível em Ávila fica também dentro das muralhas e a majestosa Catedral de Cristo Salvador. Vista de fora é uma catedral bastante diferente porque foi pensada como uma mistura de templo e fortaleza. A abside, por exemplo, forma parte da muralha da cidade, acompanha a curva da muralha. A parte principal da catedral teria sido construída no século XII, sendo finalizada entre os séculos XIII e XVI. E você vai poder observar que, por falta de orçamento, ela conta com apenas uma torre. Iniciada no estilo românico, foi a primeira catedral gótica da Espanha, com claras influências francesas. A entrada ao templo é feita pela Puerta Occidental, que não é a original do templo, estando formada por partes colocadas em diferentes momentos da história. E a porta tem uma pequena curiosidade, a presença de dois selvagens, conhecidos como Gog e Magog, que intimidam os visitantes para garantir um bom comportamento no interior do templo. E além do Gog e do Magog, há uma série de leões, vários segurando correntes, que tentam também garantir a paz e a tranquilidade na frente da catedral. Na hora que você entrar na catedral, vai ver que ela está formada por 3 naves, sendo que a nave central é muito mais alta do que as naves laterais. As laterais da nave central estão ocupadas por vitrais. A parte iluminada que você vai ver na sua frente é o trascoro, que é a parte posterior do coro. É uma obra muito linda em estilo renascentista, com altos relevos que representam episódios bíblicos. O cruzeiro da catedral é bastante largo e conta com vitrais na parte superior. E dependendo do horário do dia e da incidência do sol nesses vitrais, criam efeitos muito lindos nessas colunas e nas paredes da catedral. O retábulo é uma obra-prima da pintura. Foi começado pelo mestre Pedro Berruguete e finalizado por Juan de Borgonha. As diferentes tabelas que formam o retábulo estão unidas por madeira dourada. Rodeando o altar-mor encontra-se a girola, que é o termo espanhol para falar do deambulatório, que é uma passagem que acompanha a curvatura da abside e permite acessar as 9 capelas que ficam localizadas em torno da abside. É a parte mais antiga da catedral e também a mais espetacular. E chama muito a atenção a pedra utilizada nessa parte da catedral. É conhecida como Piedra Sangrante, que seria a pedra sangrante, e isso devido ao óxido de ferro que está na composição dessa pedra. A visita à catedral termina no claustro, construído no estilo gótico e terminado no renascentista. Conta com grandes janelas viradas para o pátio central e com 3 capelas. E nessas capelas você vai encontrar hoje o Museu da Catedral, que conta com objetos religiosos e artísticos muito valiosos. Além de visitar a catedral, você pode comprar um ingresso à parte para subir a torre da catedral e de lá ter vistas muito lindas da cidade.
E na descrição do vídeo vamos deixar um link com que você vai poder ter todas as informações de horários, preços para a sua visita à catedral. Será que vale a pena entrar na catedral? A catedral é magnífica, é realmente extraordinária e é bastante diferente de outras catedrais que você vai ver em outras cidades da Castilha. Bom, aqui fazemos só uma ressalva, que sabemos que quando você está visitando várias cidades da Espanha, muito provavelmente você já visitou diversas catedrais. E se você já está com aquela sua cota de catedrais completa, tanto no seu orçamento quanto na sua cabeça, aí você poderia pular essa catedral. Mas assim, eu fiquei muito surpresa com a beleza, principalmente da coloração dessas pedras na catedral, que para mim foram muito diferentes de outras catedrais que eu já vi pela Espanha. Se você quiser pular, pule com dor no coração, sabemos como é que é. Fora o fato de que na Espanha, em quase todas as catedrais, você tem que pagar para entrar, então Sim. a despesa vai crescendo e crescendo. Vamos falar agora de uma característica muito marcante do Centro Histórico de Ávila, que é a presença de muitos palácios. Foram construídos principalmente entre os séculos XV e XVI, que foi uma espécie de época dourada na cidade de Ávila. A maioria dos palácios estão situados dentro da muralha e formavam uma espécie de segunda linha de defesa da cidade. Colaboraram com essa tarefa de defesa construções magníficas, como o Torreón de los Guzmanes. Todos os palácios têm uma aparência bastante sóbria no exterior, e a beleza e a riqueza de detalhes se encontram no interior. Tanto assim que hoje alguns palácios viraram hotéis. E numa outra viagem anterior que fizemos a Ávila, tivemos o prazer de ficar hospedados no Palácio de los Velada. Muito lindo, com um pátio interior que era servido café da manhã, refeições, maravilhoso. Que fica bem na frente da catedral, uma localização ótima. Se você puder se permitir ficar hospedado num palácio durante sua visita à Ávila, tem vários que hoje funcionam como hotéis. E o restaurante deve estar aberto, então você consegue visitar esse pátio interior que faz a distribuição para os quartos, que é muito lindo. Um palácio que pode ser visitado de forma livre, ou seja, aqui você não paga ingresso, é o Palácio de Polentinos, do século XVI. Esse palácio conta com um pátio central quadrado com galerias e hoje é a sede do Arquivo Histórico Militar da Espanha e de um museu militar, mas se você quiser entrar para olhar unicamente o pátio, pode fazê-lo. E falamos agora sobre a Basílica de São Vicente, uma das igrejas mais importantes de Ávila. Fica fora das muralhas e foi construída entre os séculos XIV e XV. A basílica foi começada no estilo românico e finalizada no gótico isabelino, que também é conhecido como gótico hispano-flamenco ou estilo Reis Católicos, que é um estilo muito típico da Espanha, é o estilo de transição entre a fase final do gótico e o primeiro renascimento. Você vai entrar no templo pela Portada del Poniente. Conta com 10 imagens de apóstolos no tamanho natural, conversando entre eles. O interior conta com 3 naves e um cruzeiro. O grande destaque nesse interior é o Cenotafio de los Mártires. O cenotafio é um monumento fúnebre que está dedicado aos santos Vicente, Sabina e Cristeta. É um grande monumento funerário e uma obra muito importante da escultura românica. Os relevos e as esculturas contam histórias relacionadas com a vida dos santos. A visita à Basílica é paga e vamos falar sobre isso na parte final do vídeo. E agora nos dirigimos ao Monastério de Santo Tomás, uma das joias de Ávila. Mas ele não fica no centro de Ávila, ele fica fora das muralhas com uma caminhada assim de mais ou menos uns 20 minutos e acaba sendo esquecido pela maioria das pessoas que visitam a cidade. O que é uma verdadeira pena, porque, aliás, é um dos monumentos de Ávila que ficam fora da muralha e que forma parte da lista do Patrimônio Mundial da Humanidade.
pela Unesco. O mosteiro foi construído entre 1482 e 1493 por ordem dos reis católicos, que o escolheram como sua residência de verão e como lugar onde devia ser enterrado o herdeiro da coroa, o príncipe Dom Juan. No alto da fachada você vai ver um grande escudo dos reis católicos e também há símbolos dos monarcas em muitas outras partes do mosteiro. O mosteiro já teve vários usos. Foi, inclusive, sede da Inquisição e uma universidade. No seu interior, você vai visitar a igreja, que tem 3 naves. E nesse interior, embaixo do cruzeiro, está o sepulcro do infante Dom Juan, que faleceu em 1497. Dom Juan era o único filho dos reis católicos e faleceu quando só tinha 19 anos, antes de ser coroado rei. O sepulcro foi construído na Itália utilizando mármore, e nele o filho dos reis católicos aparece vestido com roupa militar. O mosteiro conta com 3 claustros, cada um diferente do outro e cada um super interessante. O primeiro é o claustro del noviciado, que é de um estilo toscano sóbrio, com 20 arcos e sem nenhuma decoração. O segundo claustro é o claustro del silencio ou claustro de los difuntos, assim chamado porque aqui eram enterrados os freis. Está decorado muito mais ricamente. No andar térreo tem um total de 18 arcos. Mas você não deveria deixar de subir no primeiro andar, com 38 arcos ricamente decorados. É a parte mais bonita do mosteiro. Aqui você vai poder contemplar de perto uma característica muito típica da arquitetura de Ávila, é o chamado perlado abulense. Perla em espanhol é pérola e abulense significa de Ávila. O perlado abulense são as bolas que decoram muitos monumentos da cidade como se fossem pérolas. O terceiro claustro, que é o maior, é o claustro de los Reyes, ao redor do qual se distribuíam os cômodos do Palácio Real. Ao redor do terceiro claustro há 2 pequenos museus, um museu de arte oriental e outro museu de ciências naturais. A visita ao museu é paga e também falaremos sobre ela na parte final do vídeo. E é cada vez mais comum encontrar, tanto em Ávila como em outros lugares da Espanha, um audioguia que você pode ouvir no seu celular. El claustro de los Reyes recibe este nombre porque todas las estancias que se abren a él, a excepción de la sacristía, estaban al servicio de los Reyes Católicos. Para isso você vai precisar de ter conexão à internet e esse audioguia contém todas essas informações relacionadas com o monumento que você está visitando. Sabemos que o Monastério Santo Tomás não fica no centro da cidade, mas mesmo assim não é tão distante e para a gente é um dos lugares mais incríveis de Ávila. Então, se você for para Ávila, por favor, tente visitar o mosteiro. É muito, muito interessante. Muitos devotos visitam Ávila seguindo os passos de Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila. Ela foi a fundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços e a grande mística da Igreja Católica. Em Ávila é conhecida simplesmente como a Santa. Um lugar muito importante da cidade é a Igreja de la Santa, onde nasceu Santa Teresa. Na verdade, Teresa não nasceu na igreja, que foi construída no século XVII, num lugar que era ocupado pela sua casa natal. E na Capela da Santa, dentro do templo, você vai poder ver uma reprodução de um quarto da casa de Santa Teresa. Na frente da igreja há uma escultura da Santa que está sentada em um banco. E está acompanhada de uma pena e de um livro. É uma escultura muito bonita e está pensada para que as pessoas possam se sentar ao lado da santa e tirar umas fotos. Na mesma praça, à direita da fachada da igreja, está a Sala das Relíquias. E à esquerda da fachada da igreja, a uma curta distância, está o Museu de Santa Teresa. E falamos agora do centro de Ávila, que é tudo que fica dentro da muralha e onde estão os palácios e a catedral sobre os quais já falamos no vídeo. É muito agradável passear por essa região, que tem ruas reservadas só para pedestres. Nas zonas mais turísticas, você vai encontrar uma grande quantidade de lojas, restaurantes e lojinhas que vendem produtos destinados aos turistas.
Há restos da história de Ávila escondidos em muitos cantos do centro. Um dos espaços mais importantes do centro de Ávila é a Plaza del Mercado Chico, que é como se fosse uma pequena Plaza Maior de Ávila. E o prédio que ocupa o lugar central da praça é a Casa Consistorial, a sede da Prefeitura de Ávila. E para finalizar a nossa apresentação dos lugares imperdíveis de Ávila, vamos até os Quatro Postes. Apesar de estar fora da muralha da cidade, é um lugar que acreditamos que ninguém deveria perder, nem sequer quem visita Ávila num bate-volta no mesmo dia. Há duas lendas que explicam a construção dos quatro postes, levantados no século XVI e que estão formados por 4 colunas de 5 metros de altura com uma cruz no centro. A partir dos quatro postes, há uma visão geral da muralha de Ávila e do centro histórico da cidade. Pode ser que você só consiga visitar os quatro postes durante o dia, especialmente se você está fazendo um bate e volta. Mas saiba que a mágica acontece quando cai a tarde, o momento perfeito para subir até o mirante. A contemplação de Ávila banhada pela luz da tarde é algo muito especial. E só para vivenciar essa experiência já valeria passar a noite na cidade. O sol vai se pondo aos poucos e a coloração das muralhas vai mudando conforme o sol vai se pondo. E o espetáculo não acaba aí. Fique nesse ponto esperando que as luzes da cidade comecem a acender, porque aí você vai ter outro espetáculo tão maravilhoso quanto o anterior. É muito fácil chegar nos quatro postes. Há um caminho para pedestres muito bem habilitado que vai te levar você até os quatro postes. E o que a gente indica que você faça se você for passar o dia completo em Ávila é que você reserve a visita à muralha para o período da tarde. Por quê? Porque o ponto de saída do percurso pela muralha e o caminho que leva até os quatro postes ficam muito próximos. Então você sai da muralha e vai já sobe para os quatro postes. Esse caminho está muito bem iluminado, razão pela qual não é nenhum problema voltar quando já tiver ficado escuro. E na volta aproveite, não faça isso atravessando pelo centro da cidade, mas sim contornando a muralha, que está iluminada e é maravilhosa. Gostou da dica que a gente compartilhou? Se você for novo no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sininho das notificações e você não vai perder nenhuma outra dica. E vamos falar agora de uma coisa que a gente adora, que é comida. Vamos mencionar vários alimentos muito típicos de Ávila que você deveria conhecer. O primeiro são os judiones del Barco de Ávila, ou seja, são uns feijões brancos bastante grandes que são cozidos acompanhados de vários embutidos, lembrando assim mais ou menos em linhas gerais uma espécie de uma feijoada. O segundo prato é a ternera de Ávila, a carne de vaca de Ávila com denominação de origem. Pode ser preparada de muitas formas diferentes, a mais famosa das quais é o chuletón de Ávila. Para quem gosta de carne, um prato cheio, literalmente. E finalmente uma sobremesa deliciosa e 100% local. As yemas de Santa Teresa, também conhecida como yemas de Ávila. E o nome reflete a devoção sentida em Ávila por Santa Teresa. Você vai encontrar as gemas em inúmeras lojas espalhadas pela cidade. Não vai ter que procurar por elas. E as yemas são elaboradas com gema de ovo, canela, açúcar e limão siciliano. São de formato redondo, levemente alaranjado e você vai poder comprar em caixinhas. Parece assim um docinho de festa. E são muito, mas muito boas. É uma coisa. A textura, o sabor são deliciosas. Elas devem ser conservadas refrigeradas, então não dá para levar para comprar para levar para o Brasil. Comprar para consumir. E em vários pontos do vídeo falamos sobre a venda dos ingressos para as atrações turísticas. E o escritório de turismo de Ávila vende um passe que a gente acha que é um bom investimento, chamado Visita Ávila, e que inclui o ingresso para vários monumentos, entre eles monumentos que mencionamos no vídeo.
Com esse visita a Ávila, você entra na muralha, entra na catedral, entra no Monastério de Santo Tomás, entra na Basílica de São Vicente e entra no Museu de Santa Teresa, além de outros 6 monumentos que não mencionamos aqui no vídeo. Então, para saber se compensa o investimento nesse passe, você tem que fazer uma listinha, quantos monumentos você vai visitar, quanto custa o ingresso, fazer as contas e ver se compensa ou não. E um dado muito interessante é que o passe é válido por 48 horas. Então, se você for dormir em Ávila, porque se você for no dia, você não consegue ver todos os monumentos que apresentamos no vídeo. Ficando uma noite, você compra o passe e serve para os 2 dias. Isso é sensacional. E vamos deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder saber valores e tudo mais. E com essa informação sobre o passe, chegamos no final do vídeo. E se você se interessa em como chegar a Ávila, não se esqueça, temos um vídeo sobre isso no canal. E agora vamos tentar responder uma pergunta super importante, já anunciamos isso no começo do vídeo, que é quanto tempo que você deveria dedicar para Ávila. Muita gente visita Ávila como um bate e volta no dia, saindo de Madrid, e até não há muito tempo a gente achava que era uma ótima ideia. Mas após a última visita para Ávila, mudamos de forma de pensar, porque Ávila tem muitos lugares extraordinários que demandam muito tempo para visitar. Então, só por exemplo, se você vai na Muralha e os 4 Postes, lá se foram várias horas do seu tempo. Imagina se você quer ir na Catedral, na Basílica de São Vicente, no Monastério de Santo Tomás, todos os lugares relacionados com Santa Teresa. E então, a nossa recomendação é que você pernoite em Ávila para ter mais tempo para desfrutar a cidade e não apenas a sua muralha. E só pernoitando que você vai poder contemplar essa beleza que é a cidade iluminada à noite, subindo nos 4 postes, e o centro da cidade também iluminado à noite. Quem não pernoita perde uma parte muito, muito bonita da visita a Ávila. E saiba que Ávila combina muito bem com outras 2 cidades excepcionais da Castilha, da Castela, que são Salamanca e Segovia. Então vamos fazer um vídeo no canal combinando essas 3 cidades. Ávila, Salamanca e Segovia. Aguarde, quando o vídeo ficar pronto, você já sabe que vamos colocar o link na parte superior da tela. E você também já sabe, a caixa de comentários está aberta para suas dúvidas e para os seus comentários. Por favor, deixa aí o seu comentário. E se você gostou do vídeo, deixa um like. A gente agradece muito esses likes. Se você for novo no canal, vai aparecer agora um botão que vai permitir que você se inscreva no canal. Quem sabe se a gente não se vê percorrendo Ávila. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo.